Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ative o sininho de notificações para não perder as novidades, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui no canal também. Hoje o tema é vôlei. Em tempos olímpicos, vou falar um pouquinho sobre vôlei, que é o meu segundo esporte, gosto bastante. E vou falar mais do que sobre vôlei, sobre a participação brasileira fraquíssima nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, nessa modalidade, né, que sempre foi carro-chefe para trazer medalhas aqui para o Brasil. Dessa vez o Brasil, como delegação, tem uma atuação histórica nas Olimpíadas de Tóquio, terceira seleção da história a conseguir mais medalhas na Olimpíada sequencial, né, seguinte à realizada na sua casa, foi a Espanha, lá em 82, se não me engano, ou 80, 72, algo assim. Aí depois nós tivemos a Inglaterra também, na verdade, a Inglaterra lá no começo dos Jogos Olímpicos, e agora o Brasil teve mais medalhas nos Jogos de Tóquio do que na Rio 2016. Mas infelizmente com o vôlei foi um fracasso, né? Um fiasco completo a participação, independente da cor da medalha que trará a seleção feminina, que é zebra, zebra contra a seleção dos Estados Unidos, zebra completa. Vai ser uma surpresa das grandes se ganhar. A seleção dos Estados Unidos tem alguma vantagem, uma grande. É muito mais forte do que todas as outras seleções hoje no voleibol mundial, a seleção feminina dos Estados Unidos. Bom, eu anotei aqui alguns pontos, alguns itens, para falar sobre a participação do vôlei brasileiro nessas Olimpíadas. Eu começo falando sobre o comportamento emocional. A falta de equilíbrio emocional da praia à quadra foi algo bastante marcante nessas Olimpíadas, né? Enquanto os outros times jogavam o jogo, pareciam sempre mais tranquilos, mais confiantes do que os brasileiros para jogar, as equipes brasileiras, mesmo muitas vezes tecnicamente superiores, não conseguiam raciocinar, não tinham lucidez para jogar, jogavam no grito, a qualquer ponto parece que era o ponto da vida, que tinham que jogar daquela forma. E acho que a maior frustração de todas no voleibol brasileiro nessa participação foi o voleibol masculino de quadra, né? Recém-campeão em Rimini na Liga das Nações, que é uma competição anual que acontece no voleibol para definir o melhor time, a melhor seleção daquele ano, né? O Brasil foi campeão pela primeira vez da história da Liga das Nações, que tem 3, 4 anos mais ou menos. Foi campeão agora e nas Olimpíadas, 2 meses depois, sucumbe retumbantemente e sequer consegue uma medalha, né? Bom, então, é a maior decepção, e isso foi notório no vôlei de quadra, no vôlei masculino de quadra, né? Essa tensão, essa pilha, esse exagero dos nervos à flor da pele, né? E esse exagero está completamente ligado ao equilíbrio técnico. Quando você não consegue jogar, quando você não tem bola, quando você não encontra o seu jogo, você começa a querer ganhar no grito, a ganhar na força, a ganhar na garra. O Brasil até ganhou alguns jogos assim nessas Olimpíadas. Contra a própria Argentina na fase de grupos foi assim. Mas não é todo jogo que vai se resolver dessa forma. E times e seleções que têm o nível dos atletas que o Brasil tem e que podem formar atletas tão bem por terem uma liga nacional tão competitiva como é a Liga Brasileira, uma das melhores do mundo, se não a melhor, tem a obrigação de não precisar ganhar na marra, de não precisar ganhar na camisa, no grito. O mínimo trabalho tático, o mínimo trabalho da comissão técnica precisa colocar esses jogadores em um patamar que seja condizente com o nível técnico deles. O Brasil não pode ser um time pior do que a Argentina no voleibol, gente. Com um central de 1,93 m, que é mais baixo que o nosso levantador. Um time sem a menor tradição histórica no voleibol. É desse tipo de coisa que eu tô falando. Mas aí quando o jogo começa a não fluir, por falta de equilíbrio técnico, por falta de bola, aí as coisas começam a complicar e os jogadores querem ganhar no grito, na marra, né? E isso vai pro bem nessas horas, quando o Brasil consegue ganhar, mas quando não consegue também, quando não consegue os pontos jogando dessa forma, os placares vão se estendendo, né? O Brasil vai ficando para trás do placar e vê que não consegue nem ganhar no grito, a confiança que já é baixa vai lá pro saco, né? Nesse tipo de condição. Especificamente em relação ao voleibol de quadra masculina, é importante citar o seguinte: o Brasil teve um componente emocional muito forte nesses Jogos Olímpicos, que foi a volta do Renan. O Renan foi desacreditado quando esteve com Covid-19, passou por 2 intubações, mais de 30 dias internado, e a volta dele com certeza gerou um componente emocional extra à seleção brasileira, que talvez tenha prejudicado a seleção em muitos momentos dessas Olimpíadas. Essa sensação de que temos que jogar pelo Renan, temos que jogar por ele se recuperou, ele é um sobrevivente, etc.
talvez tenha atrapalhado. Tanto é que quando o Brasil esteve com o Schwanck em Rimini, Schwanck, que é assistente técnico do Renan e comandou a seleção interinamente na Liga das Nações, o Brasil parecia um time mais tranquilo mesmo, um time que se encontrava mais, que era menos tenso, que parecia que dependia menos dos pontos para ter confiança, né? Então, muito menos oscilante ao longo dos jogos também, isso tem tudo a ver com esse controle emocional. Então, esse ponto é importante, é relevante. Não é como se o trabalho do Renan inteiro fosse horrível. Foram uns Jogos Olímpicos que foi muito fraco. Esses Jogos Olímpicos foi fraquíssimo. Mas entra esse componente emocional realmente da volta do Renan. Agora, não é só isso. Não é só componente emocional, né? Aliás, sobre o componente emocional, na derrota contra a Rússia ficou muito claro isso naquela virada, né? Não é nada comum você ver no voleibol masculino viradas desse tipo. No feminino até é um pouco mais comum, porque tem mais volume de jogo, a potência de ataque não é tão grande. A expectativa de virada de bola no side-out não é tão grande sobre os times, né? A pressão sobre virada de bola. Mas no masculino é realmente muito difícil você ver uma virada desse tipo, né? Agora, falando sobre os fundamentos do vôlei da seleção brasileira, que eu acho que aqui entram alguns itens, né? Que eu anotei justamente. Passe. O Brasil acreditou numa falácia, embarcou num mito de que consegue jogar sem ponteiro passador. Hoje o Brasil joga com 3 opostos na quadra. 3 jogadores sem vocação de passe, de recepção, de defesa. Wallace, Lucarelli e Leal. Eu repito, o Brasil, eu até falei isso anteriormente com amigos, enfim, o Brasil se apequenou diante do Leal, minha gente. Não que o Leal não mereça ser convocado, não mereça jogar, merece sim. Mas me parece que o Brasil se sente numa obrigação moral de colocar o Leal como titular incontestável do time. O Leal sempre foi o ponteiro, funciona assim no voleibol, gente. O vôlei tem 3 jogadores na linha de passe de um time. Um ponteiro que tem uma vocação mais defensiva, para receber melhor. Um líbero e um ponteiro que tem vocação mais ofensiva, para ser uma outra alternativa de ataque. O Brasil optou por deixar o líbero, que até então era de vocação ofensiva, que era o Lucarelli, como o líbero, como o ponteiro, perdão, de vocação defensiva, para que o Leal pudesse jogar. A característica dele como atleta não mudou, mas a obrigação dele de recepcionar pela seleção brasileira aumentou sobremaneira com essa alteração. E talvez seja muita carga de responsabilidade de recepção que o Lucarelli não está pronto para assumir. Até porque o Thales, que é o líbero da jogada também, não é aquele tipo de líbero que varre o fundo da quadra, que defende muito, que sobe muita bola, ou que entra na frente dos nossos ponteiros para recepcionar por eles. Ele é um líbero que faz a dele, é o arroz com feijão, ele não é um líbero horrível, mas ele é um líbero muito comum para um voleibol mundial que exige cada vez mais ataque dos seus ponteiros e que por conta disso exige cada vez mais dos líberos que eles cubram os seus ponteiros na linha de recepção. Então, quer dizer, a linha de recepção do Brasil não é boa. Aliás, é a pior entre todos os principais times do voleibol mundial. Linha de recepção da Argentina muito mais regular, da Rússia, da França. A Rússia, gente. A Rússia sempre foi um time que teve deficiências técnicas grandes em relação ao Brasil. E hoje eles têm uma linha de recepção muito mais estável do que a nossa. Mas tudo bem, o passe é só um dos problemas. Depois que sai o passe, a bola chega no levantador, né? E ali nós temos um grande problema, porque é o seguinte, minha gente, o Bruninho, ele nunca foi um levantador excepcional. Ele sempre foi um atleta excepcional. Líder, grande participação nos bloqueios, nos saques e nas defesas. Com 35 anos, o Bruninho não consegue mais contribuir nesses outros fundamentos como ele contribuía antes, no mesmo nível de intensidade. E o nível de imprecisão dos levantamentos dele é assustador. Tudo bem que a bola não chega muito na mão dele justamente porque a nossa linha de passe não é excelente. Mas as bolas que chegam na mão dele, o nível de precisão é muito baixo. E as bolas que não chegam é assustador. A quantidade de bola colada na rede que o Bruninho manda, de bola que passa para o outro lado, de bola que os ponteiros brasileiros têm que se virar para conseguir jogar no bloqueio ou fazer alguma coisa que a bola chega quebrada do levantamento do Bruninho. Alto nível como é hoje, gente, não dá para ter um levantador assim. E o Bruninho passou por diversas gerações na seleção brasileira em que ele nunca foi o melhor levantador do Brasil. Eu lembro muito do caso do William. O William, tecnicamente, sempre foi um levantador muito melhor do que o Bruno. Mas não tinha essa coisa do atleta, do líder, etc. Hoje em dia não dá para justificar a titularidade do Bruninho assim, especialmente tendo um bom levantador como é o Cachopa no banco de reservas.
Aliás, o Cachopa entrou melhor do que o Bruninho em todos os momentos nessas Olimpíadas. Deveria ter ganhado a vaga de titular. Então, problemas no passe, problemas no levantamento, e aí, minha gente, tem o último de todos, que é o problema no volume de jogo, a falta de volume de jogo, que é também consequência dessas duas, né? Quer dizer, o Brasil não consegue virar a bola porque o passe não chega e o levantamento não é bom. Então, mesmo bons no ataque, os ponteiros não conseguem virar as bolas dessa forma, tanto é que o aproveitamento de ataque dos nossos ponteiros foi baixo. Eles estão lá justamente, teoricamente, né, os dois ponteiros que têm vocação de ataque foram colocados juntos num time para que a qualidade dos ataques deles seja capaz de compensar a falta de qualidade da sua recepção. Não conseguiram compensar de forma alguma nessas Olimpíadas, né? Não receberam bem e não conseguiram atacar bem também. Consequência dos passes ruins e dos levantamentos ruins também. Bom, aí nós temos falta de volume de jogo. O Brasil não consegue botar a bola no chão do outro lado. O passe vem quebrado, a bola é previsível, o bloqueio se ajusta, a defesa se ajusta, sobe bola do outro lado. E aí quando sobe bola do outro lado, é impressionante, a bola sempre cai lisa no lado brasileiro, né? O Brasil não consegue subir bola. O voleibol, a expectativa é que você pontue quando você recebe. Só que se todos os times pontuarem quando recebem, o jogo vai ficar empatado eternamente. Então o que é diferencial no voleibol? Qual que é o determinante para o jogo de voleibol? Ponto de contra-ataque. Ou ponto de bloqueio, né? Ou seja, os pontos que você faz quando você saca. Esse é o grande diferencial. É aí que você vai ganhar o jogo. E se o Brasil não consegue subir bola, se tem muitos atacantes em quadra que não sobem bola e um líbero que não varre o fundo da quadra, a gente tem sempre essa sensação de que a nossa virada de bola fica sobrecarregada. Porque se você erra uma virada de bola, se você toma um bloqueio, você não tem confiança no seu sistema defensivo que no próximo ponto a gente vai fazer ponto quando estiver sacando, vai fazer ponto de contra-ataque. A gente vai demorar muito para recuperar esse ponto que a gente perdeu na nossa virada de bola. Falta volume de jogo, porque os nossos bloqueadores centrais não estão bem, nem Lucão, nem Maurício Souza. O Lucão fez uma boa Olimpíada, mas foi acima do que ele vem apresentando ultimamente. Ele não vem bem. Fim de carreira já o Lucão, gente. O nosso líbero não é um grande líbero de defesa, não varre o fundo da quadra. Nós temos um excesso de atacantes em quadra, com o Lucarelli, o Leal e o Wallace. E aí a gente fica com a nossa virada de bola absolutamente sobrecarregada. É isso que está acontecendo também. E aí, para fechar esse vídeo aqui, para falar um pouco sobre troca de gerações, é fim da linha, gente. É fim da linha para Bruno, para Wallace, para Lucão e para Maurício Souza. O Brasil precisa parar com essa falácia de transição. É sempre um momento de transição na seleção. Não é momento de transição, é momento de renovação. A transição foi agora. E com todo o respeito e admiração que esses atletas merecem. Mas o Brasil, com a Superliga como tem, consegue caçar e desenvolver atletas capazes de substituir esses que já não estão no seu alto nível físico, no seu alto rendimento. E outra, o voleibol mudou, gente. Os russos mudaram o seu voleibol, por exemplo. A Rússia hoje defende melhor do que o Brasil. Isso é o Armagedon do voleibol, é esse. Bloqueia mais, como sempre bloqueou mais. Saca mais, como sempre sacou mais. Só que hoje defende e recebe mais, não tem o menor cabimento. As escolas tradicionais de voleibol se complementaram nos seus pontos fracos. O Brasil precisa seguir esse mesmo caminho. Quem está num caminho perigoso também é os Estados Unidos. E a Itália também. O reflexo dessas três seleções, que aliás jogam parecido nesse sentido, de que não defendem muito, nem são muito agressivas no saque, são times mais equilibrados, elas estão ficando para trás, essas três seleções, no cenário global, né? E aí nós temos um problema de formação de ponteiros, porque faltam ponteiros passadores de segurança no voleibol brasileiro. Precisam ser desenvolvidos nos clubes. A Superliga daqui é muito forte. Esses caras precisam nascer aqui no Brasil. Nós temos uma boa reposição para a vaga do Wallace, que é o Alan. Ótimas reposições para a vaga dos centrais, com o Isaac, por exemplo. O próprio Pinta, que jogou a Liga das Nações. Boas reposições para levantador, como nós temos o Bruninho. Mas se não tivermos boas reposições de ponteiros passadores de verdade e não de opostos improvisados de ponteiros, o Brasil vai continuar sofrendo muito no cenário mundial. E aí, gostou desse vídeo aqui? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, diga se você quer ver mais vídeos de vôlei aqui no canal também. Um grande abraço e até a próxima.